Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui junto, finalmente, com meu amigo Paulo, para a gente conversar. Vamos ter uma conversa séria aqui, um pouco mais descontraída. Paulo, muito obrigado aqui por, por essa honra de a gente estar. Eu estou aprendendo contigo aqui, Aqui enquanto eu estou aprendendo, que rapaz. tendo uma aula aqui com o Paulo. Mas é muito legal a gente estar junto, estamos aqui em São Paulo. O Paulo, ele tem os problemas dele, ele já foi ameaçado pelos russos, eu pelos chineses, então a gente não fala muito por onde a gente anda, né, Né? Paulo? Tem esse Não tipo de tem. cuidado. Estamos em Ratanabá. Estamos em Ratanabá, a direita Ratanabá que nos acompanha. Deixar um abraço aí para todo mundo da direita subterrânea. Muito obrigado, Paulo. Eu queria conversar contigo sobre um assunto que essa semana está extremamente polêmico, a história do Trump com Elon Musk. Primeiro que eu acho que não dá para ter lado nessa história. Pois é. Como é que você avalia essas postagens que foram feitas nos últimos dias? Olha, primeiro, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Rafael, eu vou falar para você o seguinte: eu acho que a gente tem que começar o porquê das postagens, né? Esse é o primeiro Certo. ponto. Porque o que a gente tem nesse cenário? Algo que já vinha acontecendo desde o início da administração eram algumas rusgas, né? Primeiro que a gente tem um, um, Concordo. um racha grande dentro do Partido Republicano desde 2023. Ele está dividido em algumas alas e você tem uma vertente que vamos colocar assim, eu não gosto de dar esse carimbo do MAGA, mas está mais ligada ao MAGA, onde existe uma questão mais populista, existe muito discurso que foge da realidade ali dentro e muito desinformante também dentro do movimento MAGA, tá? Então, isso a gente vai falar desde comunicadores a pessoas que são estrategistas e que estão cercando o Donald Trump, tá? Isso já acontecia no primeiro mandato, inclusive, né? Sim, e piorou agora, porque pessoas boas que ele tinha, como a Nikki Haley, como o Mike Pompeo, foram tirados de perto. E perceba, qualquer pessoa que ameaça essa ala é globalista. Virou tipo um xingamento padrão. Tudo você acusa de globalista, pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Então, o Mike Pompeo foi isso. E assim, e você tem muito ativos, eu não vou dizer que são agentes, acho que são mais companheiros de viagem, como, por exemplo, Laura Loomer, que tem acesso ao Salão Oval da Casa Branca, como Tucker Carlson, que é uma outra pessoa extremamente problemática na própria relação com o Donald Trump, né? Então, entre outras coisas. E, além disso, dentro dessa ala, nós tínhamos o Elon Musk também, que ele acabou, ao longo do tempo, se filiando a essa ala. Tanto que pode ver que o discurso do Elon Musk mudou muito de um ano para cá, e isso foi sendo alterado. Só que quando começou o Dodge, ele tinha uma meta ousada de fazer uma economia de $1 Um trilhão trilhão. em 3 meses. 3 meses e quase 4 meses, né? É uma meta um pouco assim, Ousado, ousada. Ele conseguiu muito. para ser modesto, né? É. É praticamente impossível você Ele passar um conseguiu trilhão. quase 600 bilhões. Só que isso estava custando muita coisa. E o Elon Musk começou a bater de frente com muita gente dentro do governo. Eu já vinha falando há um certo tempo que o Elon Musk ele já tinha tido um desentendimento com o Marco Rubio, porque ele Exato. queria cortes na Secretaria de Estado, não estava tendo. Ele teve problema com a Secretaria de Transportes, principalmente com a questão envolvendo os controladores de voo. Tanto que Com a agora Secretaria de com Comércio a também. Secretaria de Comércio ele teve, o único que ele não teve problema foi justamente o Pete Hegseth, que faz parte da mesma ala dele, que é Sim. o secretário de Defesa, né? E também com o vice-presidente, que de certa forma o J.D. Vance foi posto como vice-presidente pelo lobby que o Peter Thiel e o próprio Elon Musk construiu, né? Tanto que a gente viu o Elon Musk falando de não, tem que impeachment e deixar o J.D. Vance ali. Então, ele já vinha tendo alguns embates. E dessa outra, fora, né, que quem combate? Os republicanos tradicionais. Que aí qualquer coisa que não concorda com essa ala mais exacerbada é chamado de Rhino, o que também não é verdade. E um dos principais líderes dessa outra ala é o Marco Rubio, que tem o cargo mais importante depois da presidência, que é o secretário de Estado.
né? Então, a gente percebe, por exemplo, você consegue perceber dentro da administração Trump uma diferença grande da tratativa, do discurso, do que vai ser, do que você vai ver, quando vem, por exemplo, da Secretaria do Tesouro, quando vem da Secretaria de Estado, e você vai olhar, por exemplo, a Secretaria de Defesa, o secretário de Defesa, o Rex Seth, ou a vice-presidência já é mais caótica. Só que o Elon Musk ele começou a arrumar problema com todas as alas, porque ele queria cortar custo. Então é importante a gente ter esse background. É tanto que quando ele estava para sair, ele já não era mais bem visto por nenhuma ala, porque esse cara está atrapalhando. Ele está querendo cortar custo, eu preciso de investimento, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Existe lobby muito forte. Muito lobby, até porque lobby nos Estados Unidos é permitido. Você tem todo um aparato dentro da lei que se você seguir o lobby, tá ok. E o que aconteceu ali? O Elon Musk, ele saiu, só que ele saiu de uma forma que não foi bem gerenciada. O Elon Musk, ele não queria sair. Ele queria renovar por mais 100 dias o período dele para ele bater a meta de 1 trilhão e queria planificar melhor a questão do Dodge. Só que tinha um problema também no meio disso. O Donald Trump ele queria passar o Big Beautiful Act. E o Big Beautiful Act, junto com as tarifas que ele está implementando, vai gerar uma faca de dois gumes nessa história. Que é a seguinte, ele vai cumprir promessas importantes de campanha, de cortes de tributação e tudo mais, como uma das que ajudou ele a ser eleito, que foi cortar na gorjeta, né, o imposto na gorjeta. E só que, por outro lado, ele não tinha cortes o suficiente dentro desse pacote que levava a uma economia. Então, há uma discussão, mas economistas sérios, independente de lado, republicano ou democrata, já falam que o rombo pode chegar a 2,4 trilhões no aumento da dívida pública. É o PIB do Brasil, tá, pessoal? De aumento da dívida. Exato. E tem um problema que esse ano o Trump não teve, porque ele está com o Congresso todo do lado dele, mas no ano que vem a coisa pode ficar complicada. Que todo mês de maio, vai chegando ali, abril, maio, o governo americano ele começa a travar. Por quê? Porque você tem que renovar o teto da dívida. E aí começa todo um trabalho de negociação dentro do Congresso e etc. Esse ano não teve. Mas quando chegar no ano que vem, a máquina pode parar. E lembrando, Paulo, que sempre tem eleições nos Estados Unidos que é diferente do Brasil. Então, exatamente. A pressão é anual mesmo. Ele pode vir a ter esse problema em 2026. Os deputados lá, por exemplo, o mandato é de 2 anos só. A cada 2 anos você renova toda a Câmara dos Deputados. Então, isso estava com um dissabor muito grande. Se a gente voltar 2 meses atrás, você vai encontrar uma certa rusga já pública do secretário do Tesouro, que seria mais ou menos como o chefe do Banco Central aqui no Brasil, né? Apesar do Banco Central lá o Fed é outra coisa, mas é só para a gente mais ou menos fazer uma similitude aqui no Brasil. O secretário do Tesouro com o Elon Musk, envolvendo a questão das tarifas. O Elon Musk não é bem assim que ele está falando, isso não vai ser tão bom. E o Elon Musk ele sai e ele começa a criticar o Big Beautiful Act. Só que o que começou a acontecer? Aí que tá os detalhes, as minúcias, né, que às vezes não chega aqui no Brasil. O Big Beautiful Act, ele passou na tratorada, na Câmara Baixa, né, na Câmara dos Deputados. Ele passa na tratorada, só que o que o Elon Musk começou a publicar, já na terça-feira, começou a gerar uma bagunça na base. Porque nós temos o quê? Representação direta nos Estados Unidos. Você tem o voto distrital. Exatamente. Então, você sabe quem é o deputado do seu distrito, você bate lá por que você votou assim. Importante. E você tem ali pessoas do movimento MAGA, dessa coisa mais populista e tudo, como a Marjorie Taylor Greene, lá da Geórgia, que ela voltou atrás. Ela, não, olha, gente, eu votei, mas eu não vi que era desse jeito, hoje eu já não votaria e etc. E começou uma pressão muito grande, encabeçada pelo Elon Musk, já fora do governo, para que o Senado sente e revise o Big Beautiful Act. Igual acontece no Brasil. Você tem um projeto de lei, vai para debate nas comissões, ele é totalmente alterado e depois vai para a votação. E o Elon Musk começou a trabalhar num lobby para isso. Não sei o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu. Alguma coisa ali pegou no ego do Elon Musk, ou ele ficou chateado com alguma coisa que falaram, e de repente
ele abriu a caixa de ferramentas. Abriu. Ele Que o abriu. Trump disse, o Elon Musk enlouqueceu quando ele soube que ia sair. Mexe Exatamente. com vaidade, o Paulo, com Total. certeza. Você tem um que é presidente dos Estados Unidos, a maior superpotência econômica e militar do mundo, e o outro é o maior bilionário do mundo, muito à frente de qualquer outro bilionário. Tem 100 vezes a fortuna do Donald Trump. Só que quem abriu primeiro a caixa de ferramenta foi o Musk, O né? Musk. Aí ele posta aquela questão do Epstein. Do Epstein. Agora, deu para perceber que rapidamente alguém com lucidez dos dois lados falou, pessoal, vamos estancar isso daqui, porque apagaram alguns posts, desapareceram. O Trump deu uma declaração, olha, eu estou ocupado com outras coisas, desejo que o Elon esteja bem. Então, é capaz que a gente veja se eu não vou dizer uma amizade de novo dos dois, mas o fim, o encerramento dessa possível. E o problema aqui que eu vejo é justamente o que vem depois, tá? Porque as pessoas ficam muito, não, mas agora o Elon Musk não presta. E a mesma galera que defendia o Elon Musk acima do bem e do mal que tinha com problemas. incidentes, até uma semana atrás. Exatamente. E isso é um problema, porque horas depois que aconteceu isso, tinha até post falando que o Elon Musk tinha threads explicando com um chapéu de alumínio, uma lanterna e um copo d'água na mão que o cara era o anticristo. Então, assim, e isso pega. Cuidado com isso, pessoal. Não. Que eu sempre falo, não sejam emocionados. Esperem. Esperem, porque as coisas vão se encaixando e a gente trabalha justamente com isso. Exato, Rafael. E aí o que a gente tem no meio de tudo isso que eu julgo que é importante? Olhar de maneira desapaixonada, tá? Quando a gente... Vamos esquecer a troca de farpas no dia. Mas o importante é o que levou chegar nesse ponto. O Big Beautiful Act tem problemas. A questão das tarifas que o Trump está implementando, existe uma questão meritória que ele está trazendo, mas também tem problemas da forma que isso está sendo aplicada para o mundo. Como tudo, né, Paulo? No governo. Como tudo. Então, assim, e que precisavam ser mais discutidas. Só que o Trump, ele está num modo de campanha, é um discurso permanente, um discurso que está beirando o populismo, está perigoso. Isso começou a prejudicar ele em outras áreas da política externa. Ele sofreu vários reveses com Israel, com a Alemanha, com a Ucrânia, com a Rússia. Ele teve que recuar de muitas coisas que ele falou que ia mudar, acontecer. Ele sofreu revés até com o México. A Sheinbaum, né, membro do Foro de São Paulo, teve vitórias contra o Trump. Por quê? Porque ele está nesse modo de propaganda o tempo inteiro. Então, o Trump está tendo que dar alguns passos atrás. E essa questão envolvendo a parte interna dos Estados Unidos pode pesar muito. Por quê? O Elon Musk, ele falou, olha, está na hora da gente montar aqui um partido político que atenda a maioria de 80%. Isso. Teve a maioria de votos ali na enquete. Tudo bem, teve gente de fora do país que votou, teve democrata que foi lá votar para poder que deu causar. 80%, né? É muita coisa. Mas, assim, existe um movimento dentro dos Estados Unidos para criar um novo partido. O movimento MAGA tinha essa ilusão, mas não é tão simples você montar uma estrutura partidária. Você consegue até construir um partido local nos Estados Unidos. Mas com essa projeção com a projeção nacional, é uma questão assim, a gente está falando de casa de, não é milhões, para você montar um partido com a estrutura que tem o Partido Democrata ou Republicano, é na casa dos bilhões. Quem tem dinheiro para isso hoje? O Elon Musk. Então, se ele decidir fazer isso, é uma dor de cabeça. Mas se ele fizer isso, ele tem a capacidade de ganhar a eleição? Não, ele não tem a capacidade de ganhar a eleição. Mas quando a gente olha a história política americana, isso pode ser um problema gigante para os republicanos. Eu vou contar uma história rápida aqui. Ronald Reagan, ele vence uma eleição até com uma certa folga, em 1980. Em 84, é uma das maiores landsliding que nós já vimos, que é o deslizamento de terra, né, que os americanos chamam quando ganha de lavada. É uma avalanche. Um avalanche. Ele ganhou em 49 estados. Isso é um absurdo. Acho que isso só tinha acontecido uma vez na história no século XIX, nos Estados Unidos. E assim, se tivesse a possibilidade do Reagan um terceiro mandato, ele seria eleito de novo. Porque quem ganhou foi o Bush, praticamente na onda do Reagan. E o Bush iria vencer de novo em 92. A guerra do Iraque atrapalhou. Mais do que isso, a terceira via. Porque teve um cara... Ross Perot. Exatamente, o Ross Perot, ele apareceu, falou, olha, o Bush falou que ia cortar impostos e ele não cortou.
os impostos continuam altos e você está pagando mais imposto. Explodiu. O Ele Ross, chegou a 7% dos votos, né? eu agora não lembro de cabeça, mas na época das intenções ele chegou a 20%. Chegou a 20%. E por mais que ele tenha tido, vamos colocar aqui, 7%, 6% era voto de republicano. Foi o suficiente para você virar a eleição no colégio eleitoral, não no voto direto, a favor do Bill Clinton, que era um governador desconhecido do meio oeste. Exato. Né? Então, e aí nós tivemos a ascensão do Bill Estava Clinton. no Arkansas, né? No Arkansas. Ele era o governador do Arkansas. Ele surge como presidente. O Partido Democrata, que estava no limbo, destruído já há muito tempo, eles tiveram um presidente por conta do Watergate, do escândalo do Watergate. O Ford, que era o vice, do Nixon, não foi um presidente muito bom. Jimmy Carter. Foi o pior presidente da história. Acho que ele é pior que o Biden, de verdade. Assim, Jimmy Carter é absurdo. E aí os republicanos voltam com toda a força. E se o Bush tivesse continuado, eles iam ter encarado o outro. É tanto que, pode ver, depois de 2 mandatos do Clinton, veio o Bush filho. Só que o que acontece? Nesse interim dos anos 90, também surge o Partido das Sombras, começa a aliança do Partido Democrata com o George Soros, toda a estrutura para desfinanciar os partidos, que é o que eu trato no meu livro, Estados Unidos, Partido das Sombras, começa a acontecer e os tá livre. Tem aqui. Começa o Partido Democrata, ele ressurge com uma força e que muda muito os rumos do que a gente está vendo, principalmente no campo cultural e moral, do que nós estamos vivendo hoje. E corre o risco de, espero ano que vem estar lá nos Estados Unidos para cobrir as eleições de midterms, os republicanos perderem uma das casas. Tá? Já é um movimento um pouco natural na história americana, mas dificilmente os republicanos vão conseguir manter as 2 casas, e aí o Trump ele vai ter desafios grandes pela frente, e ele precisa ajustar a economia. E um ponto que o Elon Musk fala, só para concluir para te passar, que é importante, ele fala assim, olha, no segundo semestre as tarifas do Trump vão causar uma recessão. É verdade ou não? A gente vai ver, mas se isso acontecer, aí os republicanos vão começar a ter problema, e independente do motivo da briga, a forma que foi feita, isso é o de menos, pode gerar problema para os republicanos. É verdade, Paulo. E o Elon Musk, a gente precisa dizer que ele foi um tremendo cabo eleitoral para Donald Trump. Ele trouxe muito eleitor, ele trouxe as big techs. Ele é uma pessoa importante. Na nossa visão aqui estratégica, tá, pessoal? Não é torcer para um lado ou para o outro, né? Nós queremos o melhor para os Estados Unidos, que é o melhor para o Brasil também e para a civilização ocidental. Por isso que eu queria ter essa visão aqui, essa aula do Paulo com a gente. E, Paulo, só porque é a primeira vez que a gente está junto aqui gravando alguma coisa. Nós já fizemos pela internet, mas é a primeira vez que estamos pessoalmente. Eu peço a autorização da nossa audiência maravilhosa da gente brindar aqui. Paulo, muito obrigado mesmo. E eu acho que a gente vai fazer... Saúde. Saúde. A gente vai fazer outros trabalhos juntos, hein? Com certeza, meu Quem sabe nos Estados Unidos, junto com o Lord Ivan, estaremos, Paulo, Rafael, Ivan, nos Estados Unidos em 2026. Pois é, 2026, novembro já tá aí. Cara, o tempo tá passando muito rápido, Rafael. Mas depois das eleições do Brasil, a gente parte para os Estados Unidos. É isso aí, meu cara. Paulo, muito obrigado. Pessoal, Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima.